coração está saindo pela boca, nem comi nada porque fico passando mal. É uma coisa, né? Deus trata conosco, sabia? Quem ministra é algo de Deus, para que a gente nunca perca essa dependência do Espírito Santo, essa dependência do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Rosana, fui líder de dança aqui há mais de 20 anos atrás. É isso, gente? Meu Deus do céu, misericórdia. Você que foi liderada por mim, fique de pé, por favor. Oh, glória! Vem aqui na frente, vem aqui. Como diz a Tamara, aleluia, se elas passaram por mim, sobreviveram. Então, irmãs, quem vier depois, quem está aí, né, depois de mim, Zizi, Tamara, Sônia, que coisa. Tira uma foto para eternizar, vai. Vamos lá. Oh, glória! Cadê? Tira a fotinha aí. Vai, mídia. Glória a Deus, aqui é a raiz, meninas. Vocês não têm noção. É vídeo? É, para fazer o quê, então? Avisa, né? Avisa. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, meninas? Foi um tempo muito gostoso que eu ministrei aqui há 20 anos, mais de 20 anos atrás. Olha aqui. Vocês não eram nem nascidas. A Lolô e a Catarina. Gente, geração está passando, Zizi. Jesus amado. Lolô, Catarina não era nascida ainda. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Cadê a Tamara? Suas filhas estão aí, Tamara? Luana, quem é? Cadê a Luana? Joana? Luana? Joana, rapidinho, que o meu tempo está passando. Olha, que Deus abençoe, só para conhecer você, só. Pode sentar. E é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu agradeço a Jacira pelo convite, a oportunidade de estar vindo ministrar. Para mim é uma emoção. Eu estou assim, desde quando eu cheguei, porque nossos ensaios eram sábado às 3h da tarde, né, Zizi? Das 3h da tarde até 6h nós estávamos aqui ensaiando para a glória de Deus. Agora, Vanessa, onde que tu estava, Vanessa? Quando eu era líder aqui. Porque essas meninas, elas acabavam com a minha vida, não tinha expressão corporal. A Jacira, quando dançava música triste, ela sorria. Ela ria. Se fosse para ela cantar agora. Não, que quando a música esmorece. Era Jacira. O resto desaparece. Eu olhava a Jacira sorrindo. Aí ia fazer essas mãos bem alta, esticada. Aí tinha uma que tinha mão mirrada, não subia. A outra ia. Cara, eu falei, meu. E era assim, te pegava no pé, lembra, Tati? Cadê a postura? Cadê a expressão corporal? Porque eu nunca fiz também, nunca estudei teatro, nunca fiz nenhum tipo de aula de dança, mas tinha um desejo no meu coração, tinha algo que Deus colocou no meu coração, e através daquilo que o Senhor colocou no meu coração, foi aquilo que a gente trouxe para o Ministério de Dança. E tanto é que o nome Dunamis era poder, porque o negócio era forte, igreja. Quando a gente ministrava a dança aqui na igreja, era cura, era libertação, era restauração para a glória de Deus. E esse tema que a Jacira passou para mim, né, sobre o Espírito Santo, foi o que o nosso Ministério de Dança sempre foi, dirigido pelo Espírito Santo. Quando nós nos reuníamos aqui para ensaiar, os ensaios, irmãs, era cheio do Espírito Santo. Só oração era 1 hora orando. Quantas horas vocês estão orando aí, o grupo de dança? Nós orávamos 1 hora dentro da salinha, porque hoje, né, geograficamente, está diferente a igreja. Mas a sala de dança era lá atrás, aí entrávamos na sala, e ali, irmãs, tu era da dança também, Esther? A Esther também gostava de tudo, né, Esther? Era a nossa intercessora. E quando nós nos reuníamos ali, para iniciar o ensaio, irmãs, era depois de 1 hora. E aí o ensaio começava depois de 1 hora de choro na presença do Senhor. Corações quebrantados na presença do Senhor.
cheias da presença do Senhor. E aí nós começávamos a ensaiar aquilo que Deus colocava no nosso coração. E eu lembro que tinha momentos assim que eu falei, a gente nem ensaiava, né, Zizi? Deus começava a ministrar no nosso coração. E era palavra, e era correção, e era edificação. Quantas coisas maravilhosas o Espírito Santo trouxe nas nossas vidas. Eu sei que nós temos aqui um grupo bem seleto. Temos adolescentes, temos jovens, temos mulheres, né? Na nossa época também, eu era adolescente da turma. A Tati, a Jacira, a Tamara já era tudo velha. Eu era adolescente da turma. Mas Deus me capacitou, né? E nós estivemos aqui trabalhando, então, todo sábado, 3 horas da tarde. E quando eu cheguei aqui, esse sábado de sol, me fez relembrar todos os momentos que tivemos aqui. Amém? Momentos de tristeza, momentos de choro, de quebrantamento, de muita alegria, de muita manifestação, porque o Espírito Santo de Deus, irmãs, Ele trabalha no nosso meio. Amém? O meu tema é esse aqui, ó. Esse ventilador está atrapalhando, meu cabelo já é liso. Aí me liga esse ventilador, obrigado, Tati. Aí coisa bagunça tudo, e eu não sei se eu prego ou se eu arrumo o cabelo. O meu tema é esse aqui, tema: o papel do Espírito Santo na inspiração e na direção da dança. Efésios 5:25. Os irmãos da mídia podem ajudar aí? Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andamos também sob a direção do Espírito. O papel, a importância do Espírito Santo sobre a direção, trazendo inspiração em tudo que nós vamos fazer. Amém? E eu quero estar dando alguns testemunhos daquilo que o Espírito Santo, ele foi nesse ministério de dança. E eu sei que se eu conversar aqui, ó, essa turma aqui da frente vai entender muito bem, mas temos uma geração que está chegando agora e talvez não conheça ainda o mover do Espírito Santo, não entende o que é depender do Espírito Santo. No primeiro momento que nós tivemos aqui, que foi aquecimento, quando a Tati dirigiu, né, Tati? Para você trazer um espontâneo, eu fiquei olhando algumas irmãs tímidas ainda. Eu vi algumas assim que já foi para um cantinho, entendeu o que era para fazer. Algumas começaram a procurar o seu lugar e começou a desenvolver a adoração espontânea. Outras não conseguiram fazer isso. E eu entendo, irmãs, que essa questão da adoração, se o Espírito Santo não estiver sobre a sua vida, te enchendo e te movendo, você vai ter essa dificuldade. Porque a adoração é isso, é um estilo de vida. Amém? Eu não adoro a Deus somente nos cultos de quinta e domingo. Eu não adoro a Deus só quando eu vou ministrar uma dança. Mas a adoração é o estilo de vida. Essa é a proposta do ministério de dança. Amém? A expressão corporal. Eu sempre falei para as meninas quando nós estávamos aqui no ministério. O ministério de dança, ele ministra a palavra de Deus através da dança. Assim como o louvor ministra a palavra de Deus através do louvor. Né? Hoje nós temos a pastora que eu ensinei ela a cantar. Dei aula para ela de canto, né, Cléo? E hoje ela vai ministrar o louvor. Quando você vê ela ministrar o louvor, eu que dei aula para ela. Imagina, quem sou eu, hein, Cléo? Que Deus abençoe. E Deus usa a vida dela ministrando o louvor. Deus usa a vida dela através das canções. A palavra de Deus tocando o coração de cada um. Assim como o pastor Nizuzi, pastora Liliane, os pastores que pregam aqui, eles também têm a mesma responsabilidade. Como você ministra da dança, você é um instrumento de Deus. E você ministra a palavra de Deus de uma maneira diferente. Você é um instrumento de Deus ministrando a dança. Então você precisa ser cheia do Espírito Santo. Porque tudo que nós vamos fazer, se o Espírito Santo não estiver presente, é carne, é espetáculo. Como foi a Tati também que falou, né, Tati, sobre isso. É só mais um grupo que vai dançar. Não vai ministrar. Vai somente dançar. Amém? E que isso não aconteça nessa época de hoje.
porque você é um instrumento de Deus. Olha só, eu tenho certeza, né? A Vanessa ministrando, aqui a Vanessa da Palavra de Vida, a Vanessa, tá, todas falaram as mesmas coisas. Questão de timidez, questão da alma, porque Deus nos cura, Deus nos curou, Deus nos escolheu. Irmãs, quem eu era? Uma louca que dançava hip hop, que dançava o funk, não era o pesadão, tá? Era mais calmo. Escola de samba, eu vim do mundão. E um dia eu encontrei Jesus. Ele me curou, Ele me restaurou. Ele colocou o Espírito dEle dentro de mim. E aquela essência da dança, da adoração, talvez eu levei para o mundo achando que era para o mundo, mas era algo dele dentro de mim. Porque a Bíblia fala o quê? Que dentro do ventre da nossa mãe, Ele nos formou, Ele nos criou. Ele me colocou mulher dentro do ventre da minha mãe, assim como você, menina e menino que está aqui. E Ele já colocou em DNA. Ele olhou e falou assim: a Rosana vai ser adoradora, ela vai dançar. Eu dancei grávida do Josué até os 6 meses, né? Eu acho que ele vai lembrar. Eu dancei com barrigão ainda, né, Zizi? Eu tenho até o vestido, acho que agora serve, porque eu tô meia gordinha, né? E o Josué, no meu ventre, ele já começou a entender o que é adoração, porque ele já ouvia, a gente ministrava, eu ensaiava, eu dançava aqui, ele dentro do meu ventre. E hoje ele é um músico para a glória de Deus. Amém? Um homem de Deus aí, tudo ligado, porque Deus escolheu ele dentro do meu ventre. Então a questão da adoração, eu não aprendi no mundo. O Senhor colocou no meu DNA. Amém? Foi aflorando, foi crescendo, porque eu comecei a ser cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala o quê? Atos 1:8, recebereis o quê? Poder. Ao vir sobre vós o quê? O Espírito Santo. Com poder, o Senhor derrama criatividade, graça, a unção para ministrar, para fazer o que Deus chamou. Seja para cantar, seja para pregar e seja para ministrar a dança. Então não esqueça isso, amém? A importância do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque se o Espírito Santo não estiver na sua vida, vai ser só mais um espetáculo. Só mais uma dança. Porque a gente enfrenta, irmãs, tantos conflitos. Não é verdade, Sônia? Quantas dificuldades, quantos desafios. A Sônia, para mim, é um exemplo na adoração. Quando chegou aqui na dança, gente, era cada história. Falei, Zizi. Zizi também. Zizi, minha irmã. Zizi, daqui a pouco, irmão, o menino da mídia, prepara um louvor, porque, ó, Zizi, daqui a pouco vamos pegar um tecido. Aí, vamos adorar aqui, hein? Você vai ver só. E de olhar essas mulheres donas de casas, mulheres que saíam dos seus lares, deixavam esposa e filho, a Tati, assim quando chegou também na dança, e entenderam o chamado, receberam o amor e essa graça de Deus, entenderam, eu sou um instrumento de Deus na área da dança. E hoje nós estamos aí 20 anos depois, olhar a Tati, olhar a Sônia, olhar hoje a Jacira também, né? Ministrando, trabalhando ainda. Mas eu fiquei muito feliz. Ontem eu vi uns cortes que o pastor colocou na rede social. A igreja estava lotada. Não foi um movimento, o Ministério de Dança não foi um movimento que entrou, que veio e passou. Amém, irmãs? O Ministério de Dança não foi um movimento cristão, um gospel que veio e passou. Pelo menos na minha vida ainda não. 20 anos eu estou aqui com vocês. Amém? Ontem essa igreja lotada aqui, dançando, pulando, celebrando, porque é adoração, é para Deus, é reino, é espírito, não é carne, não é danças circular do mundo, não. É um ministério que Deus constituiu e escolheu você e colocou você para ser esse instrumento dentro do ministério de dança. Então é necessário que o Espírito Santo ele se faça presente. E para essa busca e essa presença estar sobre a vida de quem ministra, sobre a vida do líder, precisa buscar através da oração, através de um coração quebrantado. Porque, irmãos, a Bíblia fala, né? Sem Deus, nada podemos fazer. Não dá. Eu estou aqui pregando, agora passou. Agora eu estou mais aliviada. Passou. Ufa. Fala, Vanessa. Dá uns negócios, né, pastora Cleo? A gente fica esquisita, meu Deus, né, pastora? É uma responsabilidade muito grande, porque eu não estou falando de mim para você, não estou falando de história da pastora, eu não estou trazendo conhecimento, porque eu não tenho nenhum, mas é a palavra de Deus. Nós estamos lidando com as questões do reino de Deus. Então, é desafiador.
E somente com a presença do Espírito Santo nós vamos conseguir vencer, vamos ter direção para fazer aquilo que Deus chamou cada um para fazer. Amém? Perguntaram para mim, pastora, a senhora ainda está dançando? Fazem 18 anos que eu parei. E está rolando algumas coisas, eu falo, Deus, o que vai acontecer? Sabe, estava dando umas vontades de dançar, umas coisinhas. Teve aniversário lá na igreja, eu parei lá um pouquinho, né? A minha nora estava lá, com o Josué lá cantando louvor, e eu comecei a dançar alguns passinhos. Me deu uma saudade. Falei, caramba, eu sou pastora, cuido de uma igreja, eu ministro a dança. Deus, não dá para fazer os dois. Então tem 18 anos que eu não ministro mais a dança, mas quando eu fazia, irmãs, era algo muito tremendo. Que através da dança eu fui curada, através da dança eu aprendi muito com Deus, a palavra, aprendi muito com o Espírito Santo. Foi um momento muito precioso, amém? De conhecimento, de quebrantamento, de cuidados, de edificação. Daqui eu saí para dirigir uma igreja que é Peniel Morrinhos, amém? Então quem sabe aí vocês que estão aqui são as futuras pastoras do Ministério Peniel, futuros pastores, porque é assim que Deus levanta, é assim que Deus vai edificando as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então nós vivemos na direção do Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Amém? O papel do Espírito Santo na direção e na inspiração de algumas danças. Quantas vezes nós estivemos aqui na igreja e o grupo de dança na época nós ministrava muito na ceia, conferência profética, lembra, pastora? Aniversário, e como que eram construídos, e como que Deus dava, orando, irmãs. Nós orávamos, pedia para Deus um louvor, e nós, muitas das vezes, nós não tínhamos o acesso que tem hoje, porque não tinha nem a rede social na época, eu nem lembro qual que era, só que nós tínhamos um amigo, o Espírito Santo, que nos ensinou. Então nós ouvíamos alguns louvores, e apresentávamos para Deus, Senhor, é esse louvor? E quando o Espírito Santo falava, é esse? Aí eu pedia para Deus, Senhor, então dá agora a coreografia. Então no começo, no início, muitas das vezes eu montei, depois veio Jacira, veio Raquel, eu acho que a Zizi, teve a Diala também, que hoje não congrega mais aqui, a Tati, nós começamos a dividir um pouco, né, essas questões de montar a coreografia. E era espetacular, meninas, porque todas as vezes que nós orávamos a Deus, o Senhor nos dava dança, nós ensaiávamos, orávamos, quando era ministrado na igreja, que o pastor Nisus ia pregar, todas as vezes, era algo fantástico. Aí ele falava assim, o Espírito Santo é fofoqueiro. Ele falou, na época eu não era pastor, ele falou para Rosana a palavra que a gente ia, porque nós tínhamos dançado justamente, ministramos a igreja, justamente o que ele ia pregar naquela noite. E eu tinha essa preocupação, porque eu falava assim, já pensou? Nós vamos ministrar uma dança falando sobre amor, e aí o pastor vai trazer uma palavra falando sobre milagre. Porque o ministério de dança, ele tem que estar na mesma visão, tem que estar no mesmo propósito, na mesma sintonia, porque senão fica meio louco, né? O louvor canta que é celebração, a dança vem com a música meio de luto, né? meio esquisito, e o pastor prega outra coisa, então tem que ter sintonia. Para se ter sintonia, precisa orar, buscar a presença de Deus e crer que o Espírito Santo, ele tem o controle de todas as coisas. Amém? E eu preparando, lembrando aqui dessa mensagem, como é importante, quando nós deixamos o Espírito Santo tomar controle de tudo e dirigir, porque a palavra não é nossa, assim como a palavra não é do pastor, o louvor não é da o louvor não é do ministro de louvor, a dança também não é de quem monta, porque é o Espírito Santo que nos inspira, é Deus que nos move através do louvor. Então nós precisamos o quê? Ter sensibilidade, deixar o Espírito Santo conduzir, porque Ele conhece. É Ele que fala à igreja. Qual o propósito do ministério de dança? Se o ministério de dança tem um propósito para ministrar algo, ele vai depender do Espírito Santo, sim. Por quê? Porque tem que estar entrelaçado. Eu tenho que amar a igreja, eu tenho que amar o que eu estou fazendo para entender o que Deus quer falar com a igreja através da dança. Não é só se exibir, não é. Esses dias eu conversando com a líder, perguntando de uma menina que não estava indo para a dança, para o ensaio, ela falou assim, pastora, não, como é que... Deixa eu ver se ela falou assim para mim assim, pastora, é que ela só vem quando ia dançar. Ela não ia para o culto, só ia dançar quando estava na escala. Ah, bonitinha. E aí eu falei, não, também está errado. Aí a líder, né, com toda
autoridade que a gente deixou ela trabalhar, ela falou, não, então ela vai ficar de boa. Vai ficar só participando dos cultos. Quando ela começar a participar do culto, de tudo, ela volta a ministrar. Aí a mãe da criança falou assim, não, então eu vou sair da igreja, porque ela só está na dança, ela só está na igreja por causa da dança. Isso é um erro. Não esteja no ministério de dança só porque você gosta. Você tem que estar porque Deus te escolheu e você tem que entender isso. Amém? Porque como que o Espírito Santo vai dirigir uma pessoa se ela não está fazendo pouco caso daquilo que ela está sendo usada? Se ela não valoriza ser um instrumento de Deus? Se ela não quer ser um instrumento de Deus, mas ela quer ser um instrumento de exibição? Eu vou na dança porque eu quero que me veja com o meu cabelo. É outra coisa também, né, na dança, né? É uma luta, né, Jacira? Cabelo solto, cabelo preto. Já falei para a menina, prende esse cabelo em nome de Jesus. Porque na hora de dançar, vai dançar para arrumar o cabelo. Irmã, faz uma trança, ou prende. Mas não. Não se solta. Não deixa o Espírito Santo conduzir. Porque os nossos passos são dirigidos pelo Espírito Santo. Cada gesto que você faz tem um fundamento. Cada movimento que você faz não é seu, é de Deus, porque é o Espírito Santo que nos conduz. E geralmente a menina está presa. Menino não, né? Porque menino... E a gente deixa de ser usada por Deus. Preocupada com o cabelo, a maquiagem se borrou. Alguém colocou cílios aí da dança? Porque agora está uma onda de cílios alongados e ninguém quer chorar mais, né? As meninas da dança agora com aquele parece um pavão. E vai estar na escala hoje para dançar. Eu coloquei cílios, não passa a chorar. Quer dizer, você é um instrumento de Deus, Deus quer te usar. E aí a beleza agora, porque alguma coisa ela fez, ela não vai ensaiar. O Espírito Santo quer nos usar. E nós precisamos estar disponível. O ministério de dança não é um ministério onde você entra para falar, eu estou na dança, estou no louvor. Fala, pastora Cléo, louvor, meu Deus, só Deus, né? Eu estou no louvor, estou na dança, uau, Chose, como é que é o nome do grupo? O Chose. Já vi tantos do Chose, irmãs. Só Deus sabe onde que está os Chose que dançavam. Por quê? Às vezes coloca só ali, ó. Não, entenda, Deus te chamou, Deus te escolheu. Então deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Amém? Mesmo você não tendo... Eu falava assim, meu Deus do céu. Quando começou os negócios dos adereços, que a Tati, ela falou que ela é grande, né? Então ela vinha com os negócios. Irmãs, estava um dia aqui na dança, aqui eu olhei, parecia uma escola de samba. Quando eu vinha, chegava assim, aí elas vinham ministrar na frente, eu fechava a porta da dança e via. Quando eu me posicionava para dançar, não tinha mais espaço. Porque todo mundo queria dançar com uma fita, com tecido, com pandeiro, com não sei o que, com não sei o que. Porque até essas coisas precisam ser dirigidas pelo Espírito Santo. Porque qual é a intenção do coração de quem ministra? Ministra para o Senhor ou ministra porque não, eu quero apresentar o tecido novo, a roupa nova, isso novo. Irmãs, não vai influenciar em nada. O que muda, o que influencia uma ministração de uma dança é a presença do Espírito Santo na vida da adoradora. Porque como a gente está falando desde o começo, e eu achei muito legal, porque nós poderíamos estar aqui com mulheres que sabem tudo, técnica em tudo. Não que seja errado, não é. Porque falta, irmãos, é a presença de Deus naquilo que a gente está fazendo. Nós não podemos perder a presença de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence a igreja. É o Espírito Santo que testifica, que fala com a igreja através da dança. Porque é a mesma coisa do pastor pregar a palavra e não houve arrependimento, não houve convenção, não houve mudança. Porque o instrumento do pastor é o quê? É a palavra. Quem está ministrando louvor, quer que o Espírito Santo venha, manifeste através da adoração. Se quando não há, só há técnica, só há música, cara, é frustrante. E nós precisamos sentir isso. Puxa vida, o que adianta, né? Tantas coisas lindas, roupas novas, penteados novos, maquiagens novas, e a presença do Espírito Santo não estava. O que foi ministrado, a igreja não entendeu nada. É tanto pano, é tanto tecido, é tanto vai para lá e vem para cá. E uma coisa só é necessário. Quando um adorador e uma adoradora tem a dependência do Espírito Santo, o movimento que ela dá, o Espírito Santo já ministra.
Que é isso, pastor? Porque a dança é isso. A dança não é movimentos, não. Movimentos que não tem nada, é no mundo. É o balé, é o jazz, é o hip hop. E você não vai ver a presença de Deus sobre aquilo lá. Mas o ministério de dança carrega algo diferente. O ministério de dança, a cada gesto, a cada movimento, irmãos, tem um significado, tem uma palavra, tem uma unção, tem uma presença, não é qualquer coisa. E para você entender sobre isso, você tem que estar cheia do Espírito Santo. Você tem que ter uma vida não carnal, porque o carnal não discerne o espiritual. Só quem é do Espírito vai discernir o que o Espírito quer. E é isso que o ministério de dança precisa entender. Amém, meninas? Amém? Oh, glória! Então, o que fazer? Qual é a direção? Espere em Deus. Busque a Deus, se consagre. Ora, jejum. Eu não sei como que é os ensaios aqui, mas eu lembro dos nossos ensaios. Eram os ensaios, irmãos, cheios da presença do Espírito Santo. Onde nós pedíamos, lembra, Tamara? Deus nos enche, Deus nos usa, Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Quantas das vezes, sem a presença do Espírito Santo dentro de um grupo, dançamos no pecado, dançamos de qualquer maneira, somente para manter uma escala, somente para dizer, meu Deus, se eu não dançar, o que a líder vai pensar? Você está trazendo um peso no grupo por causa do seu pecado. Deus não vai falar, Deus não vai agir, muito pelo contrário, vai trazer dificuldade para o grupo, para a igreja. Então, quando não há unção, quando não há inspiração, quando o Espírito Santo de Deus não está dentro de um grupo, dentro de uma igreja, dentro das nossas vidas, é a nossa carne, são os desejos carnais que estão nos movendo. E a Bíblia fala que nós temos que ser movidos por quem? Pelo Espírito Santo, toda a nossa vida, tudo que vamos fazer. Todo esse trabalho, meu irmão, a Jacira, eu tenho certeza disso. Não moveu sozinha nos pensamentos e ideia dela. É oração, é jejum com o grupo, com os pastores. Nós sempre tivemos os pastores, né? A pastora Lili, o pastor Nizuzi sempre esteve conosco, sempre orou, sempre abençoou o ministério de dança. Por isso nós crescemos muito também, porque era algo que ele viu que é sério. Muitos ministérios levam um grupo de dança como, é só enchimento. Não, não é. Ministério de dança é um ministério, é um instrumento de Deus para abençoar o local, para abençoar uma igreja. Quantas vezes nós ministramos aqui danças, tanto espontâneas como coreografias, e Deus falar poderosamente. Quantos abraços, quando nós terminávamos as ministrações, as pessoas chegavam, abraçavam a mim ou qualquer uma das meninas, que eu tenho certeza que elas têm experiência também, e falava, Deus falou comigo através dessa dança, Deus falou comigo através deste louvor. Que presença poderosa de Deus através dessa dança. Nós vamos ministrar lá na Flórida, não Flórida, Estados Unidos, tá bem? Isso aí é só com a Vanessa. Amém? Foi na Flórida de Praia Grande. Porque eu sou dessas. Nada contra, se me chamar eu vou. E lá, irmãs, teve um ministério de dança, foi uma conferência missionária. Um ministério de dança. Se colocou aqui assim na posição, começou a ministrar uma dança profética de missões. Até eu fui na frente no apelo. Eu quero voltar, Senhor. Quero voltar a pregar, quero voltar, me usa. De tão grande, tão poderoso que foi a dança. Meninas posicionadas, sabe, uma autoridade. A canção, ela já era poderosa. E a coreografia, então, sabe, vencendo todo tipo de barreira, todo tipo de preconceito, de medo, elas se colocaram à disposição do Senhor. Se colocaram ali na presença do Espírito Santo e foram conduzidas. Que coisa linda que foi aquela ministração. Eu não lembro o nome do louvor, mas eu lembro, irmãs, de cada gesto que elas fizeram, de cada expressão, né, Vanessa? A expressão, expressão. Eu falo para as meninas da igreja, irmãs, expressão. Coloca força nisso aí, deixa o Espírito Santo usar. Muitas das vezes a gente quer ser levada pelas nossas próprias vontades. A carne, ela traz o quê? A timidez, a vergonha. A carne, ela trabalha na onde? Na raiva, no ódio, na mágoa. Você já dançou magoada com a sua líder? Você já dançou cheio de ódio? A sua ministração aquele dia foi... Porque nós temos que ser cheia do Espírito Santo.
Nós temos que estar vazia da nossa carne para ministrar uma dança. Não pode ser cheia do nosso eu, não pode ser cheia da nossa vontade, porque vai ser só carne. Cada giro, cada levantar das suas mãos, cada movimento de tecido, de qualquer outro instrumento que você vai usar, vai ser só movimento. Diferente de quando você está cheia do Espírito. A gente víamos quando nós estávamos aqui montando coreografia, vamos montar roupa tal. Às vezes, eu não gosto dessa cor, eu não gosto dessa roupa, eu não gosto disso. Aonde o Espírito Santo está nisso? Porque toda decisão tem que ser tomada debaixo de oração e direção do Espírito Santo. Aí, pastora, até para maquiar, até para o cabelo, pastora. Ministério de dança, que é ministério de dança raiz, é dependência total. Um penteado, ou a maquiagem. Eu não gostei. Tá lá se arrumando no espelho e murmurando. Não gostei. Tu viu que ela fala? Agora cai isso aqui? Credo. Aí vem ministrar a dança, com esse coração, desse jeito. Cadê o Espírito Santo? A nossa carne, sim. A nossa carne. Porque a gente não ministra na carne. A gente dança na carne. Ministrar, a gente ministra no Espírito. Amém? Dançar, até nas esquinas aí se dança um pancadão. A carne pura. Aqui dentro da igreja não. No ministério de dança não. É Espírito, é graça, é poder de Deus, é vida no altar, de santidade, de quebrantamento, de arrependimento, de mudança. Às vezes a líder vai chamar a atenção na direção de Deus. Amém, me perdoa, cheguei atrasada. Puxa, não vim para o ensaio. A líder vai lá chamar a atenção, as meninas só falta matar. Alguém já tentou te matar lá, Vanessa? Não? Mas o negócio não é fácil não, Jacira. Já tentou ameaças de morte? E aí depois, aí vem aqui na frente, ó. Vou gastar a minha vida no altar. Acabou com a líder e quer gastar a vida toda. Já sabe quem vai te gastar no final, né, irmã? Põe a minha vida no altar, Deus. Não pediu perdão para a líder. Não conversou com a líder. Não abriu o coração. Isso não é viver no Espírito, não é andar no Espírito. Nós precisamos, porque o Espírito Santo, para adorador, ele vai dar graça. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele vai nos colocar no lugar. Vai tirar a vaidade, o orgulho. Vai tirar de nós o medo, a vergonha, a timidez. Tira também. Mas principalmente, todo tipo de arrogância, de soberba, insubmissão, falta de lealdade, falta de santidade. Tudo isso o Espírito Santo vai trabalhar para que a gente venha ministrar aquilo que Deus tem. Então, nós oramos para que essa geração, para vocês que já estão aí mais de 20 anos, sejam cheias do Espírito Santo. Efésios 5:18 fala: enchei-vos do quê? Do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. O que é vinho? É carne, é o prazer, é as nossas vontades. O Senhor está falando: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu creio que todos que estão aqui são cristãos, são batizados. Então, se você é uma menina e um menino que ministra a dança, é batizado, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para Ele conduzir você, para Ele te encher, para Ele te inspirar a cada passo. Porque adoração é isso. Não é ficar ouvindo a música. Eu estou voltando à essência da adoração. Aí tá aqui com a cara para cima. Sabe nem o que fazer. Agora é diferente quando o adorador cheio do Espírito Santo começa a ouvir a introdução, o primeiro acorde, já começa a dar um negócio dentro dele, já começa a tocar um negócio, o Espírito Santo já começa a se mover. Por quê? É movido pelo Espírito. Adorador precisa ser movido pelo Espírito. Não é mais a sua vontade, a Bíblia fala sobre isso. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você faz parte de um ministério de dança do reino de Deus, não é do reino das trevas, não é do mundo, não é um grupo do jazz, nem do balé, amém? Mas é do ministério de Deus, onde o Senhor te chamou, Ele te colocou.
Então você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Como é que tem essa vida cheia do Espírito Santo, pastora? Orando, se consagrando, jejuando, amém? Buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, amém? Gastando mesmo, não só de canção, mas a vida no altar do Senhor. E aí você vai ver que Ele vai acrescentando. A Bíblia fala sobre isso. Busque primeiro o reino e Deus vai acrescentando. O que Ele acrescenta no ministério de dança? Quando o ministério busca o reino, Ele acrescenta gestos, Ele acrescenta unção, Ele acrescenta graça, Ele acrescenta passos. As meninas fizeram uma dança lá na igreja, lá no aniversário. Eu só não fui porque eu tinha que estar como pastora aquela noite. Elas deram umas piruetas, elas fizeram uns negócios lá. Eu falei, Deus, que é isso? Rebeca Andrade aqui na igreja. Eu falei, eu só não vou lá porque eu tenho que recepcionar o pastor. Mas é o que? A graça de Deus. Que Deus, Ele vai, o Espírito Santo, Ele move, Ele traz. Como foi a Vanessa ou foi a Tati? Não, acho que foi a Tati que falou aqui. Se Deus quiser criar algo novo, Ele tem a liberdade. Uma dança, um espontâneo novo, um mover, um objeto novo. O Espírito Santo, ele tem que ter liberdade. Mas você precisa estar aberta para o Espírito Santo te levar a trazer coisas novas. Agora você começar, sabe, a depender somente de vídeos para criar passos. Ai, eu vou ver a irmã dançando. Ai, eu vou ver o grupo de dança tal. Não é pecado ver. O pecado começa a vir com... Pecado não, né, irmãs? O embaraço, aquela falta de... Quando você não cria mais em Deus, mas você está buscando em outras fontes. Está lá a dança da palavra de vida, a dança do Guarujá, e vou fazer que nem as meninas. Ai, vou fazer que nem... Por quê? Porque não ora. Porque não busca em Deus, que é a fonte de todas as coisas. Aí vou montar essa coreografia, porque isso aqui. Uma vez, foi a Marcela. A Marcela é filha do pastor Josué, hoje ela é pastora também. E ela nos chamou uma vez para ministrar uma dança, não sei se vocês vão lembrar. Foi na 14 Bris. E era um louvor que era júbilo. E ela nos ensinou. Vamos fazer? Vamos. Reunimos algumas irmãs aqui da igreja e fizemos essa dança. E a menina, né, para a glória de Deus, a Marcela, ela sempre teve tanto técnica como a unção de Deus também. Só que nós não ficamos o tempo todo bebendo da fonte dela. Nós fomos buscar no Espírito Santo as nossas coreografias, as nossas criações. E teve, hein? Como teve. Como o Espírito Santo dava cada coisa para as meninas. E quando nós ministrávamos aqui, sempre batia com a palavra. Sempre vinha uma pessoa e falava, olha, aquela louvor, aquela dança. Falei, oh meu Deus, como é bom depender do Espírito Santo de Deus. Porque nós não tínhamos o que vocês têm hoje. A rede social, nós não tínhamos vídeos, técnicas. Depois que a Jacira veio, a Jacira já era mais, gostava mais dessas coisas, buscava mais esse conhecimento, começou a ir para congresso, comprava livro, vídeo, passava nos ensaios. Também acrescentamos, porque também é bom, acrescenta, mas não pode ser somente a fonte. Jesus é a nossa fonte. O Espírito Santo, ele tem. Pastora, mas como é isso? Quando a Tati falou assim, mas vem aqui na frente, vamos fazer o espontâneo. É o Espírito Santo que vai te conduzir. Só que aí vem, né, Vanessa? O medo, a vergonha, como a Vanessa também ministrou, a gente fica preso. A gente se prende, o nosso corpo, e o nosso corpo é a expressão. Tem que ter a expressão. Né? Eu lembro uma vez que a Jacira, nós lançamos uma música de comunhão, eu e ela, e Deus ministrou muito no nosso coração, mas era muito legal, porque tinha que fazer, sabe, cara de ternura, eu te amo, irmão, tal, e a gente tinha umas coisas assim. Quem vem do mundo, que não conheceu muito amor, contato físico, não teve muito essa questão de paixão, amor do Pai, tem barreira, não consegue tocar, não consegue abraçar, não consegue fixar nos olhos, né? Eu te amo em Cristo Jesus, você é linda. Então tinha essa canção que nós dançamos, era assim, da Fernanda Brum, hein? Caramba, Cleo. Se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou. Cadê a Jacira? Se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. A expressão corporal, não julgue. Essa parte acho que era eu que fazia, eu levantava a Jacira. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo. Arrebentava na expressão.
E eu não tinha Vanessa, hein, Vanessa? Mas a gente tinha o Espírito Santo de Deus. E era tremendo. E aí a gente fizemos, lembra essa canção, ô Jacira? O Espírito Santo nos dava graça. Se alguém deixou de ser aquilo que você... Viu? Ela lembra. Se houve algum motivo incerto ou justo, não, tu desce, eu fico. Não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo, mesmo que aos olhos haja um erro. Interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Agora esquece que a menopausa veio, a gente esquece. Deus quer que você seja um. É de frente, mulher, já esqueceu. Seja um. Agora de costas. Compreenda todas as diferenças e seja um. Olha a ternura que tinha que ter. Você imagina você dançar isso? Quando você não tem a leveza, quando você não tem o amor, porque nós chegamos aqui na igreja, fomos curadas, passando um processo de cura. E para olhar e para falar todas essas coisas, o Espírito Santo de Deus nos dava graça. O Espírito Santo de Deus nos conduzia. Se você quer ser cheia do Espírito Santo, quantos querem ser conduzidas? Quantos falam, Deus, eu quero, Espírito Santo, eu quero. Não queira você colocar aquilo que você fala, puxa vida, Deus, sabe? Se deixe ser movida pelo Espírito Santo. As suas ministrações terão vidas. E através dela você tocará outras vidas. Agora, quando a nossa carne está no movimento, quando a nossa carne está trabalhando, vai ser cansaço, vai ser chatice, vai ser mais um culto, mais uma dança. Não tocou nem você e nem a igreja, nem o lugar onde você ministrou. Então que no nome de Jesus Cristo, você dependa do Espírito Santo. Amém? Ele tem maior interesse em usar a sua vida para ministrar, para ser um instrumento de cura. Pensa aí, a Jacira dançando. Irmã, se liga. Eu e ela, nós éramos na escola de samba. O nosso corpo, era só no... Não tinha nada de santidade, não tinha nada de vida com Deus. Não tinha alguém tentava, não tinha essas coisas não. Mas aí o Espírito Santo, ele vem, cura, restaura, tira vergonha, tira timidez, coloca ternura. Olha, mulher, imagina, toda largada no mundão, falando gira para lá e para cá, andando que nem homem. E aí de repente nós estamos aqui recebendo do Espírito Santo a leveza. Olha, eu gostava desse passo. Quem lembra disso aqui? Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. E com maior leveza, porque o Espírito Santo trouxe, o Espírito Santo tocava. Amém? E isso não vem olhando, buscando as pessoas, vem de uma fonte que não para de jorrar, que está aqui para equipar você, que está aqui para renovar, para dar mais. Será que acabou? Eu não sei se acabou para mim. De repente você me colocar assim, oh, eis-me aqui, eu vou dançar. Porque a gente fala, acabou. Não, a fonte não para de jorrar. Talvez você que cria, Senhor, eu não consigo mais criar nada. Senhor, eu não sei se aqui é assim, aquela que cria o figurino, aquela que na nossa época não tinha nada disso, né? Mas tudo bem, a gente fazia tudo. Mas de repente mudou, tem a menina, a mídia, a menina lá da paleta de cor, a menina que faz o penteado, faz isso, faz aquilo. Tem secretária. E tudo isso. E aí a gente de repente chega um momento na nossa vida que a gente fala, não consigo mais criar. Não consigo, não tem mais inspiração. Eu não sei como que está você, não sei como é que está o ministério de dança. Eu sei que muitas das vezes quando nós não tínhamos inspiração, nós íamos para a fonte, porque ela não para de jorrar. Nós estamos aqui falando com vocês. E tem mulheres aqui com mais de 20 anos ministrando. Quantos anos, Vanessa? 24 anos ministrando? Olha que coisa linda. O Espírito Santo não para de jorrar.
E quanto mais você entrega, mais Ele derrama. Por quê? Dependência. Agora, se você não dá lugar, se você não deixa, você não recebe nada. Amém? Então eu vou sair do ministério, porque eu não quero esse negócio de Espírito Santo não, pastora. Tenho preguiça, não quero, não entendo. Vai buscar. Porque Deus, Ele quer usar cada uma de vocês. Olhando as adolescentes, olhando essas crianças aqui, coisa linda. E é verdade, a Vanessa falou, eu queria estar nesse momento, com essa idade. A minha adolescência, eu queria estar vocês aí, ó, tudo aglomerado aí atrás. Eu queria estar que nem vocês, adorando na dança. Mas muitas das vezes estava onde? No mundo louco aí, perdida. E hoje vocês já têm a oportunidade de ser usada por Deus. Deus me deu a chance, deu para a Jacira a oportunidade. Deus teve misericórdia. E nós, da nossa juventude, até hoje, porque eu sou jovem ainda, tenho 25, a oportunidade de continuar ministrando. Está aqui pregando, é a oportunidade de continuar servindo a Deus. Talvez não dançando, mas a vocês que ainda vão dançar e vão ministrar muito ainda. Eu quero que vocês, irmãs, entendam isso nessa noite. Deixa o Espírito Santo te usar. Para as líderes que estão aqui, dependa do Espírito Santo, porque Ele continua falando. Ele continua revelando se tem pecado no grupo. Ele continua te dando sabedoria para edificar, para cuidar, para zelar, para falar, para aconselhar. Porque o grupo, a gente acaba fazendo tudo isso. Ele continua dando graça. Ele continua usando o grupo. Olha, eu quero que vocês ministrem isso, porque eu quero falar com a minha igreja. Coisa linda. Deus falar, eu quero falar com a minha igreja, através das nossas vidas. Isso é um privilégio muito grande. E nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer isso. Amém, igreja? Eu queria que vocês ficassem de pé. A Jacira já está aqui, já acabou, né, Jacira? É tanta coisa. É tanta coisa. Era só a introdução, eu ia começar a entrar agora. Fecha os seus olhos. A mídia, pode colocar aquela canção que é o tema, né? Voltando à essência, né? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, deixassem o Espírito Santo envolver vocês. Eu posso orar, Jacira? Podemos orar? Amém? Sem pressa, que é uma das coisas que interfere muito no grupo e no ministério, é a pressa. Quando o Espírito Santo quer conduzir, quando o Espírito Santo quer falar o coração, para inspirar, para montar uma coreografia, para ouvir uma canção, quando Ele quer falar com o grupo, ou quando Ele quer falar com a igreja, a pressa, ela vai nos tirar desse lugar. Porque hoje é tudo assim, é na correria. É aquela coisa, não, vamos logo, não vamos dançar, tem que ser assim, né, líderes? As meninas que estão aqui, não, tem que ser essa dança. Ai, Jacira, olha, tem que ser essa. Ai, Vanessa, tem que ser essa. Não, se o Espírito Santo falar não, não faça. Se o Espírito Santo falar assim, é essa, faça. A gente não pode ser movido pela nossa razão, nossa carne. Tem que ser movida pelo Espírito. As maiores colheitas são aquelas que a gente semeia no Espírito. A Bíblia fala sobre isso. Aquilo que um homem semeia, ele colhe. Se a gente está semeando na carne, a gente colhe tudo carnalmente. Quando eu semeio no Espírito, eu colho coisas espirituais. Tanto para mim, como um grupo, a igreja, a minha família, vai colher a questão espiritual. Amém? E se você quiser sair do seu lugar, vem aqui na frente para a gente orar. Para que o Espírito Santo continue te enchendo. Para que o Espírito Santo continue movendo você. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Para que tu seja cheia do Espírito Santo. Vamos fazer melhor. Sai todo mundo do lugar e vem aqui na frente, que nós vamos orar por você.